Na aula de língua portuguesa, eu pedi para vocês ontem fazerem a leitura aí, né, da Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho é um conto, tá? Um conto infantil. Já é bem conhecido, né? Eu acho que vocês conhecem aí desde muitos anos, desde lá educação infantil, vocês já escutam a história da Chapeuzinho Vermelho. Por que eu coloquei a Chapeuzinho Vermelho? Justamente por ser uma história fácil e de conhecimento de todos, tá? Então tinha que fazer a leitura da história da Chapeuzinho Vermelho. Aqui tá uma história curta, certo? E aí para hoje, o que a gente vai fazer? Ó, de acordo com a leitura do conto da Chapeuzinho Vermelho, produza uma resenha sobre o texto. Lembrando que a resenha é um resumo da história para que o leitor sinta interesse pela leitura. Não precisa ser muito longo. Para isso, siga o roteiro e preste atenção na pontuação e paragrafação. Então, ó, igual a gente faz na sala de aula, eu montei um roteirinho aqui para vocês, tá? Então, cada ícone que está aqui, você pode usar um parágrafo, porque a gente vai mudar os assuntos. Então, ó, você vai ter o título, depois você vai poder fazer 1, 2, 3, 4, até 5 parágrafos na sua resenha, tá bom? Então, você vai escolher um título para ela, um título para a sua resenha. Depois você vai iniciar com um parágrafo. O parágrafo, ó, são 2 dedinhos da margem. Lembra que a gente sempre fala na sala e começa sempre com a letra maiúscula, tá? Então, como você vai começar a sua resenha? Ó, você vai começar falando da Chapeuzinho Vermelho, o que ela foi fazer. Mas seja breve. Então, como assim? Chapeuzinho Vermelho, uma menininha linda, né, que morava com a sua mãe. Ela foi visitar a vovó, né, que estava adoecida, foi levar uma cesta para ela. Assim, coisa bem sucinta, bem rápida, tá? Isso aqui só um exemplo. Quando você for para o parágrafo, você vai falar: esta é uma história que se passa numa floresta, onde a Chapeuzinho encontra flores no caminho, uma paisagem bonita, com muito verde, muitas árvores. Você vai falar assim, tá? Porque na história da Chapeuzinho Vermelho, a floresta é bonita, né? Ela vai passeando, ela se encanta pela paisagem, ela encontra flores no caminho. Então aí é um ponto positivo que a gente vai falar da crítica. No próximo parágrafo, você vai comentar sobre a esperteza do lobo e o que ele desejava, né? Que nesse caminho, lembra que ela encontra o lobo, que quer entrar lá na casa da vovozinha e pegar a Chapeuzinho Vermelho, né? Então, você vai comentar sobre a esperteza do lobo e o que ele desejava. E aqui, ó, você vai termine falando que o lobo se dá mal. Como que o lobo se dá mal, né? Depois que ele tá lá na vovozinha, um caçador escuta a voz dele, né? E aí acaba entrando na casa e salva aí a vovozinha Chapeuzinho Vermelho, tá? Então, aqui você termina a história. No último parágrafo, você vai dar a sua opinião, que é onde entra a crítica, né? Ó, o último parágrafo você deve dar sua opinião. Pode falar sobre pontos positivos ou negativos, aquilo que você acha. Como você é o autor da sua crítica, você pode dar um ponto positivo da história, falar coisas boas, ou alguns aspectos negativos, ou você pode usar os dois, né? Ah, os pontos positivos é que a Chapeuzinho Vermelho era uma menina boa, mas em contrapartida ela não deveria falar com estranhos e acaba desobedecendo a mãe, o que é um ponto negativo, né? Então, vocês vão colocar a opinião aí, tá? Gente, não é para escrever a história de novo, prestem atenção. Se for preciso, leia a resenha do Rio, que vocês fizeram na segunda-feira. Leia novamente a história da Chapeuzinho Vermelho. Pode pesquisar na internet algumas resenhas sobre a história da Chapeuzinho Vermelho, mas não para copiar, tá? Só para vocês darem uma olhada e terem como exemplo, mas cada um faça a sua resenha, certo? Aqui tem algumas informações básicas se vocês quiserem usar na resenha, ó. É um conto de fadas clássico. Primeira publicação foi feita pelo autor Charles Perrault, porém, a história mais conhecida, que é essa que a gente lê na escola, ela foi produzida pelos irmãos Grimm, tá? E a faixa etária é o público infantil, né? Não tem nenhuma idade aí, né? O público infantil que gosta mais desse tipo de história, tá?
Então, vocês vão fazer. Aí aqui, ó, tem a... Peraí, opa, desculpa. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Peraí, que eu não... Acho que eu não abri. Peraí, gente, que meu computador aqui ficou grande. Deixa eu diminuir o zoom. Aí. Essa folha aqui, tá? Vocês vão pegar essa folha e vão fazer a resenha aqui. Então, é o título, 5 parágrafos, tá? Não precisa ser muito grande, gente. Lembra que a resenha é um resumão para que a pessoa se interesse pela história, tá bom? Boa sorte. E aí, vocês terminem. Na segunda-feira, vocês vão levar para mim, dia 29, para eu poder corrigir.